A caçada internacional contra Nicolás Maduro ganhou um novo e poderoso reforço. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, entrou no centro de uma ofensiva diplomática que já começa a mudar os rumos da política na América Latina. O que está em jogo? Quem ganha e quem perde com esse movimento? E por que os Estados Unidos e os presos políticos estão no meio dessa disputa? Fica comigo até o fim deste vídeo, porque você vai entender todos os detalhes dessa história explosiva. Desde 2019, Bukele rompeu oficialmente com Maduro, expulsou diplomatas ligados ao regime venezuelano e passou a reconhecer Juan Guaidó como presidente legítimo da Venezuela. Esse rompimento colocou El Salvador ao lado de países como os Estados Unidos e outros governos que também rejeitam a legitimidade de Maduro. A relação já era tensa, mas 2025 trouxe um novo capítulo à proposta de Bukele. Microfone, em abril de 2025, Bukele surpreendeu o mundo com uma proposta ousada e inédita. El Salvador tinha sob custódia 252 cidadãos venezuelanos acusados de envolvimento com o Trem de Aragua, uma das facções criminosas mais perigosas da América Latina. Bukele propôs trocar esses detidos pela libertação de presos políticos venezuelanos e também de cidadãos americanos que estavam presos como reféns do regime. A proposta foi formalizada em 22 de abril de 2025, mas Maduro não respondeu de imediato, deixando o mundo em suspense. Em 18 de julho de 2025, o acordo finalmente foi realizado. Os 252 venezuelanos foram deportados de volta para a Venezuela. Em troca, 10 americanos e um número importante de presos políticos venezuelanos foram libertados. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, agradeceu a mediação de Bukele e reforçou o papel crucial de El Salvador nesse processo. Microfone foi um movimento diplomático que colocou Bukele como protagonista em uma negociação internacional de alto impacto. O regime de Maduro reagiu com fúria. Caracas anunciou uma investigação criminal contra Bukele e 2 de seus ministros, acusando-o de abusos, torturas e maus-tratos contra os deportados. As denúncias falavam de alimentação estragada, castigos psicológicos e condições desumanas nas prisões salvadorenhas. Isso aumentou ainda mais a tensão entre os dois governos. Bukele não recuou. Nas redes sociais, respondeu em tom sarcástico. Ele disse que a verdadeira raiva de Maduro não era sobre maus-tratos, mas porque o regime havia perdido seus reféns do país mais poderoso do mundo, numa referência direta aos cidadãos americanos libertados. Essa fala ganhou grande repercussão internacional e mostrou a postura firme e desafiadora do presidente salvadorenho. O episódio marcou uma virada estratégica. Bukele se projetou como um novo ator na diplomacia latino-americana. Os Estados Unidos reforçaram sua parceria com El Salvador. Maduro ficou exposto internacionalmente, acusado de usar pessoas como moeda de troca. Isso levanta uma questão importante. Será que estamos diante de um novo líder regional, capaz de desafiar diretamente Maduro e até influenciar a política internacional? A verdade é que a caçada contra Nicolás Maduro não para de ganhar força. Agora, com Bukele no centro da cena, a pressão internacional pode atingir novos níveis. De um lado, temos um regime cada vez mais isolado. Do outro, líderes que buscam se firmar como referência de força e estratégia na região. E a pergunta que fica para você é: até onde essa disputa pode chegar? Será o início do fim do regime Maduro ou apenas mais um capítulo de um longo jogo político? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal para mais análises como esta. Até o próximo vídeo. A caçada internacional contra Nicolás Maduro ganhou um novo e poderoso reforço. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, entrou no centro de uma ofensiva diplomática que já começa a mudar os rumos da política na América Latina. O que está em jogo? Quem ganha e quem perde com esse movimento? E por que os Estados Unidos e os presos políticos estão no meio dessa disputa? Fica comigo até o fim deste vídeo, porque você vai entender todos os detalhes dessa história explosiva. Desde 2019, Bukele rompeu oficialmente com Maduro, expulsou diplomatas ligados ao regime venezuelano e passou a reconhecer Juan Guaidó como presidente legítimo da Venezuela.
Esse rompimento colocou El Salvador ao lado de países como os Estados Unidos e outros governos que também rejeitam a legitimidade de Maduro. A relação já era tensa, mas 2025 trouxe um novo capítulo à proposta de Bukele. Microfone, em abril de 2025, Bukele surpreendeu o mundo com uma proposta ousada e inédita. El Salvador tinha sob custódia 252 cidadãos venezuelanos acusados de envolvimento com o Trem de Aragua, uma das facções criminosas mais perigosas da América Latina. Bukele propôs trocar esses detidos pela libertação de presos políticos venezuelanos e também de cidadãos americanos que estavam presos como reféns do regime. A proposta foi formalizada em 22 de abril de 2025, mas Maduro não respondeu de imediato, deixando o mundo em suspense. Em 18 de julho de 2025, o acordo finalmente foi realizado. Os 252 venezuelanos foram deportados de volta para a Venezuela. Em troca, 10 americanos e um número importante de presos políticos venezuelanos foram libertados. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, agradeceu a mediação de Bukele e reforçou o papel crucial de El Salvador nesse processo. Microfone foi um movimento diplomático que colocou Bukele como protagonista em uma negociação internacional de alto impacto. O regime de Maduro reagiu com fúria. Caracas anunciou uma investigação criminal contra Bukele e 2 de seus ministros, acusando-o de abusos, torturas e maus-tratos contra os deportados. As denúncias falavam de alimentação estragada, castigos psicológicos e condições desumanas nas prisões salvadorenhas. Isso aumentou ainda mais a tensão entre os dois governos. Bukele não recuou. Nas redes sociais, respondeu em tom sarcástico. Ele disse que a verdadeira raiva de Maduro não era sobre maus-tratos, mas porque o regime havia perdido seus reféns, o país mais poderoso do mundo, numa referência direta aos cidadãos americanos libertados. Essa fala ganhou grande repercussão internacional e mostrou